Bom, portanto, o webinar de hoje traz-nos para um assunto que tem a ver com uma maquinação para a indústria do mobiliário. Neste caso, com a nossa aplicação HSM Works. Portanto, do ponto de vista de apresentação para hoje, queria apresentar aqui este conjunto de tópicos. Portanto, queríamos aqui mostrar e relembrar algumas das funções de programação básica com o HSM Works em componentes que são típicos para a indústria de mobiliário, compósitos, portanto, baseados em MDF ou, enfim, madeiras maciças. Aqui há alguns casos práticos, então, de programação. Vamos também ver um caso com integração num controlador muito comum no mercado, que é o DWOP. Também já aqui com o controle de ventosas, portanto, temos estado aqui a tentar desenvolver soluções que automatizem certos processos. Vamos também ver aqui a utilização de templates pré-programados, a automação de pós-processamento, que é outro pedido comum, e também um outro caso pontual. Portanto, do ponto de vista do HSM Works, o que é importante de referir? Portanto, o HSM Works, em termos de solução, é um CAM integrado até 5 eixos em SolidWorks. Portanto, e por integração, já alguns poderão ter visto apresentações anteriores, referimos por usar o mesmo ambiente gráfico. Portanto, o HSM Works permite não só a programação de peças de conjuntos, modelados em SolidWorks, mas também produtos importados. Portanto, e por produtos importados de outras aplicações K3D ou DXF, DWG ou documentos STL em 3 eixos. Permite também a programação de templates e também nos permite fazer a gestão de ferramentas adequada para cada equipamento e também, obviamente, a gestão dos materiais e parâmetros de corte adequados para cada tipo de material. Portanto, em termos da apresentação para hoje, é importante também referir que tipo de movimentos é que o HSM suporta. Portanto, o HSM suporta todo o tipo de operações para contornos, caixas, rasgos. Podemos ver na imagem também aqui uma unidade de furação, portanto, um agregado de furação, que pode conter serrote. Portanto, já temos vários casos implementados para unidades de acionamento pneumático, para vários tipos de controladores, com agregados de furação vertical, horizontal, com serrotes verticais e horizontais também, inclusive também serrotes acoplados a eixos rotativos que acarretam outros eixos. Portanto, este é o tipo de movimentos que nós conseguimos controlar de uma forma simples com o HSM Works. Portanto, eu iria então retomar ao SolidWorks para começarmos aqui então com um caso prático. Portanto, estamos então a ver no ecrã um exemplo de um produto desenvolvido em SolidWorks, neste caso uma cama, que vai refletir a construção em termos de componentes e de conjuntos. Podemos ver aqui à nossa esquerda a nossa árvore de operações, que vai refletir cada um dos componentes e conjuntos. Neste caso aqui a cabeceira, o gavetão, e o nosso objetivo é focarmos a programação deste componente. Portanto, eu vou para esse efeito abrir este componente, para o consultar e ter aqui algumas percepções dele em termos de construção. Portanto, temos aqui a árvore de operações à esquerda e podemos então ver a forma como o componente tem vindo a ser modelado. Neste caso, com operações de espelho que refletem as respectivas operações. Neste caso também tem configurações, portanto, existe uma versão AA, uma versão AB, portanto, é outra função que o HSM também controla, a possibilidade de podermos gerir configurações. Do ponto de vista de CAM, o meu objetivo seria mostrar-vos esta programação não em ambiente de peça, portanto, que é, digamos, enfim, uma função básica, podemos programar diretamente dentro do ambiente de parte, mas iria propor-vos ver um caso alternativo, neste caso, com uma máquina já configurada. Portanto, eu vou aqui abrir um exemplo de um equipamento. Não é um equipamento completo, portanto, é uma máquina que tem, basicamente, as ventosas. E aqui a ideia é mostrar algo um bocado mais à frente. Portanto, a ideia é podermos fazer, obviamente, a programação de um certo componente e ajudar à gestão das ventosas para máquinas que possam ter distribuição automática de ventosas. Portanto, para este efeito, temos então aqui a nossa máquina. Eu vou aqui rapidamente importar o meu produto. Portanto, eu vou aqui acoplá-lo. Reparem aqui como eu, ao aproximar do meu sistema de coordenadas, o HSM, portanto, o SolidWorks vai-me ajudar a posicionar o componente naquele local. Esse local vai ser o meu referencial. Portanto, e agora o próximo passo será então, antes de começar propriamente a programação, eu vou ajudar a colocar as ventosas.
Portanto, reparem então aqui que as ventosas, pronto, eu vou aqui colocar no local mais correto. Portanto, esta ventosa poderá ir para aqui. Portanto, esta ventosa não vai aqui ao barulho. Vou aqui afastá-la. Pegar também aqui na ventosa. Portanto, isto é um esquema muito interessante, na qual, obviamente, temos as ventosas modeladas. A quantidade de barramentos de ventosas pode variar, obviamente, de equipamento para equipamento. Portanto, colocar aqui a ventosa aqui mais à esquerda e, eventualmente, uma ventosa mais central. Portanto, vamos aqui colocar a ventosa aqui neste local. Portanto, aquela linha, portanto, esta aresta, representa o contorno da nossa peça. A ventosa é este retângulo que podemos ver. Portanto, não há problema de colisão naquele local. Portanto, eu vou colocar aqui naquele local. Portanto, e agora sim estaria então apto para passarmos à programação propriamente dita. Não é? Portanto, e aqui podemos ver que vou então passar rapidamente para o separador do HSM. E reparem que a nível de obra eu só terei mesmo que indicar qual é o modelo que eu quero maquinar. E ele aqui vai obviamente capturar já o meu componente. Portanto, eu poderia fazer aqui uma gestão de múltiplos componentes e fazer múltiplas ventosas no meu conjunto. Portanto, temos então aqui a nossa ventosa, a obra criada. Portanto, iremos então começar por aplicar aqui algumas operações. Portanto, as operações em termos de HSM podem ser colocadas diretamente a nível do menu, portanto, de uma forma muito rápida. Vou, por exemplo, aplicar aqui um contorno que me vai maquinar usando aqui uma respectiva ferramenta. Portanto, uma ferramenta, por exemplo, de 10 mm. Vamos então aqui aplicar um contorno ao redor desta figura. Portanto, estou aqui a selecionar. Podemos ver que a seta indica que vai maquinar do lado dentro, que não é o local correto. Vamos inverter. E vou então aqui aplicar. Podemos ver que quando eu aplico um contorno, a minha operação de contorno ao nível do HSM já está configurada para maquinar com uma profundidade superior, neste caso de menos 3 mm, de modo a que a ferramenta passe completamente o contorno. Portanto, vou então aplicar, tenho aqui esta operação muito simples. Vou também aqui aplicar uma operação para o corte deste furo do Rotofix e vou fazê-lo de maneira um pouco diferente. Portanto, para não estar sempre a criar operações, eu vou recorrer aqui, lá direito do rato, à aplicação de um template. Portanto, um template chamado Rotofix, que tem obviamente o objetivo de maquinar aquele furo. E neste caso eu vou então selecionar, reparem, a aresta. Estou a selecionar as duas arestas. Neste caso eu estou limitado somente a duas arestas, que são aquelas que eu estou implicitamente a selecionar. No entanto, se nós conhecemos bem o nosso produto, temos uma solução alternativa de podermos selecionar dentro da árvore de operações do respectivo componente a operação que corta, tanto que faz os rotofixos. Portanto, reparem aqui este sketch 8. Portanto, se eu eliminar aqui estas duas arestas, poderia na mesma selecionar aqui o sketch 8 para capturar todos os rotofixos que esse sketch poderá conter. Portanto, vou então voltar aqui à parte das arestas e simplesmente aceitar e aplicar então o programa que me vai, enfim, maquinar daquela forma, tanto com uma entrada direta e depois cortar em 3 passos. Portanto, será então suficiente para fazer esta operação. O que é que então faltaria? Teremos aqui as operações de furos e cavilhas. Portanto, para isso eu vou recorrer ao meu assistente de furação, que vai ter o objetivo de capturar todos os furos que o componente possa conter. Portanto, este processo é automático. Neste caso, corremos só o risco de o assistente de furação ir também encontrar furos que já foram efetuados. Portanto, o que vamos então indicar é que eu quero basicamente limitar o diâmetro. Portanto, o meu objetivo é limitar o diâmetro até a uma cota tal que consiga contemplar o furo, mas não incluir aquela caixa. Portanto, temos então aqueles 3 furos capturados. Eu vou então aplicar e podemos então aqui ver os respectivos furos capturados pelo assistente de furação. Portanto, aqui um furo de 12, um furo de 10, portanto, e já está então aqui diretamente a atribuir as ferramentas específicas para a execução desses furos. Portanto, teríamos então aqui este exemplo de programação. Do ponto de vista de simulação, podemos ver qual é que é o resultado. Aplicando aqui rapidamente uma simulação sólida, vou só aqui reduzir um bocado a velocidade e podemos então aqui reparar aqui a barra inferior na minha área gráfica que reflete a proporção do tempo. Vou só aqui acelerar um pouco mais e podemos ver como a cor do meu componente reflete a operação que está a ser executada. Eu vou aqui acelerar um pouco mais, portanto, esperar que o contorno contorne tanto por completo e iremos então passar aqui para a operação de
daquela abertura de caixas. Portanto, também já está aqui a ser executada. Portanto, acelerando aqui um pouco mais com a simulação, portanto, eu iria ter então no fim um conjunto de operações que iriam programar completamente esta peça. Portanto, o que é que faltaria então? Faltaria basicamente o pós-processamento. E para esse efeito, vamos então recorrer aqui a um pós-processador. Neste caso, para esta apresentação, tenho aqui já um pós-processador do UDWAP Ventosas, que tem obviamente o objetivo de podermos mostrar como é que estamos então a trabalhar e a desenvolver, digamos, soluções que estão a ser pedidas pelo mercado. Portanto, eu vou então aqui pós-processar aqui para uma certa localização, portanto, o fecheiro em formato MPR, de acordo com o UDWAP versão 6, portanto, podemos ver aqui o código gerado, e agora de facto o interessante era vermos este código aberto diretamente em formato UDWAP. Portanto, neste momento estamos então aqui a ver a interface do controlador para máquinas OMAG e Wiki, portanto o UDWAP 6.1. Nós suportamos versão UDWAP 4 e superior. Portanto, para equipamentos de 5 eixos terá que ser necessariamente o UDWAP 6. Vamos então ver aqui o nosso componente. Portanto, www Ventosas, portanto foi o fecheiro que vimos. Portanto, reparem, estou a abrir o meu documento acabado de construir e ao abrir podemos ver já então o painel devidamente colocado e também as ventosas com as respectivas operações de clamping, portanto já aplicadas na respectiva máquina. Portanto, isto é, digamos, um exemplo da programação que estamos então e do tipo de desenvolvimentos que vamos fazendo a pedido dos nossos clientes, portanto com as respectivas furações, as caixas e o corte. Esta linha que estamos aqui a ver, portanto, a azul sobre o painel, é a passagem de um corte para o outro corte. Portanto, podemos então aqui ver este tipo de integração com a simulação do SolidWorks associado ao UDWAP. Portanto, são exemplos de melhoramentos e automatismos que podemos incluir. Portanto, este exemplo é um exemplo de programação na hora, okay, de operações bastante simples. Tenho também aqui reservado um outro tipo de conceito. Portanto, o HSM permite-nos não só, obviamente, programar peças que eu decida fazer no momento, mas também programar componentes isolados. Portanto, eu vou aqui, por exemplo, pegar aqui neste template, portanto, um template de SolidWorks, que tem já um conjunto de operações, digamos, alocadas. Podemos ver que ele já traz um conjunto de operações, portanto, para um certo tipo de equipamento. E temos aqui, então, um painel bastante convencional, portanto, um painel para uma lateral de uma estante. Portanto, se eu tivesse a necessidade de rapidamente programar um painel isolado, teríamos então aqui acesso a este painel e agora vou aplicar aquilo que nós gostamos, que é, obviamente, alterar parâmetros. Portanto, eu vou, por exemplo, alterar para uma estante um pouco mais larga, por exemplo, a 580 de largura e uma estante para uma altura de 1800. Portanto, aqui a ideia é que, ao alterar estes componentes, a forma como eu modelei a minha ilharga irá fazer com que a quantidade de furos irá atualizar de uma forma automática. Portanto, neste caso, só terei mesmo que ir ao HSM, recalcular os percursos. Portanto, reparem como o HSM está automaticamente a capturar os percursos e capturar automaticamente também os furos. Portanto, isto deve-se porque o HSM tem esta função única de podermos programar não só sobre arestas e sketches, como vimos, mas também podemos selecionar operações do próprio SolidWorks. Portanto, o que permite que a programação HSM seja paramétrica, tal e qual como estamos habituados em termos de desenvolvimento de produto. Portanto, só teríamos mesmo que pós-processar. Neste caso, vou também mostrar o pós-processamento numa outra interface também bastante comum, que é para uma interface Xlog, portanto, para máquinas da marca Morbidelli. Portanto, também é um equipamento bastante comum no mercado. Vou então pós-processar. Portanto, reparem, vou aqui passar então para Xlog. Vou então, por exemplo, chamar-lhe ilharga. Portanto, ilharga e passar então ao pós-processamento. Portanto, aqui no mesmo local, portanto, pode ser aqui um local e guardar esta ilharga. Portanto, vou então passar a abrir aqui o Xlog Plus, portanto, um controlador bastante comum no mercado para as máquinas Morbidelli, e vamos então abrir um respectivo fecheiro.
Portanto, por defeito, ele está aqui, a extensão standard é o PGM, o fecheiro que eu estou a gerar é em formato XXL, portanto, vou então aqui localizar-me no local onde eu guardei aquele fecheiro XXL. Okay. Portanto, ilharga XXL, vou então abrir e podemos já aqui ver então o código, portanto, perfeitamente legível e configurável para dentro do Xiló. Portanto, qualquer linha, podemos ver como todos os parâmetros estão automaticamente integrados dentro deste controlador. Portanto, e já agora, por que não, vemos aqui a simulação. Portanto, e podemos já aqui ver, de facto, o nosso programa, portanto, acabado de pós-processar com aquela quantidade de painéis. Podemos ver aqui o X1800, que corresponde, obviamente, à altura do nosso painel. Portanto, perfeitamente integrado, era só, de facto, carregar no botão e executar na máquina com toda a segurança. Portanto, e o código devido todo criado de uma forma automática. Portanto, são aqui exemplos de integrações com máquinas do mercado que temos vindo a desenvolver. Portanto, neste caso também com esta peça tipo template. Voltando aqui à minha apresentação em PowerPoint, portanto, era se calhar aqui o momento indicado para indicar que tipo de máquinas e controladores estamos a suportar de momento. Portanto, aqui mais à esquerda temos os controladores, diria, genéricos, que estão integrados em várias marcas comerciais, tanto o NUM, o OSAI, muito comuns em equipamentos italianos. Também aqui a versão Xiló Plus, o Woodwop. E também aqui mais aqui na parte central, outro tipo de controladores, eventualmente um pouco mais antigos, como o TPA, Genesis, Albatross, o XNC de equipamentos BS. Portanto, são um exemplo muito sucinto dos pós-processadores existentes para máquinas do tipo para mobiliário. Obviamente não contando com todos os outros pós-processadores que existem para outro tipo de máquinas. Mais à direita, as marcas comerciais suportadas. Portanto, há aqui 3 ou 4 marcas que são as mais comuns no mercado. Portanto, estamos à vontade para poder suportar esse tipo de equipamentos. Voltando aqui ao meu SolidWorks, portanto, como vos indiquei, esta peça é uma peça de template, portanto, é uma peça que tem a programação já incluída. Agora, o que surge muito no mercado é, de facto, a necessidade de automação. Portanto, e quando nós dizemos automação, é a necessidade de podermos desenvolver um produto em SolidWorks, como muitos de vós já o executam, automatizar a parte dos desenhos técnicos, captura de listas de materiais e de materiais em limpo, materiais em bruto. Portanto, esse tipo de dados, portanto, muitos de vós já estão a gerir. No entanto, há a questão do CAM. Portanto, como temos então aqui uma solução de CAM integrada no SolidWorks, coloca-se a questão até onde é que nós podemos ir, no caso, por exemplo, deste componente. Portanto, este componente, reparem, é um componente, portanto, aqui a prateleira inferior do nosso móvel. Já tem aqui uma programação feita, portanto, reparem como o contorno está a ser executado e temos aqui também operações de corte vertical para este painel nos dois locais. Bom, a questão é que o que se coloca é que hoje em dia a maioria do mercado vai requerer flexibilidade a nível de produtos. Portanto, essa flexibilidade conseguem obter através de uma solução como o SolidWorks, que vos vai permitir, por exemplo, a partir de um móvel já construído e, obviamente, pensado para ser um móvel flexível, podemos, por exemplo, alterar esta consola por uma cota qualquer, por exemplo, 2515. Portanto, há um cliente que exige agora um novo produto com 2515. Portanto, eu vou aqui aplicar e, basicamente, este conjunto de SolidWorks está aqui preparado para poder albergar essas variantes. Portanto, eu estou aqui a alterar e vou alterar a minha consola. Portanto, a consola está aqui calculada. A consola até inclui duas configurações, uma com uma gaveta única ou com 2 gavetas. Portanto, aqui a questão é de facto a de podermos, obviamente, ter a programação associada a estes componentes. Ora, se eu alterei este componente para aquela cota de 1215, o meu objetivo então será pegar neste componente, abrir. Okay? Reparem como o HSM detecta que houve alterações. Vou recalcular e vou voltar então a gerar um programa. Ora, aqui a questão é que esta fase de captura e de transformação de código, né, como estamos aqui a ver, eu já agora vou também, por exemplo, criar aqui a prateleira MPR
e passar rapidamente aqui ao Xlog e ver esse resultado. O que vai então acontecer é que este programa, embora esteja automaticamente preparado para ser trabalhado em UDWOP, temos que fazer muitos de uma vez. Portanto, e para esse efeito temos vindo a desenvolver um aplicativo. Portanto, um aplicativo desenvolvido portanto, por nós, Schedule, que é um aplicativo que permite automação no pós-processamento. Portanto, reparem que este plugin chamado aqui HSM Assembly Post ou HSM Automation, portanto, que nos vai permitir definir aqui algumas funções. Portanto, uma delas será capturar, por exemplo, o nome do componente, o nome do FSHCAM vai ser o nome da peça. O que também sabemos é que há certo tipo de equipamentos que não suportam mais do que 8 caracteres. Portanto, podemos ter um contador automático que vai criar um código. Esse código, portanto, será sequencial, com um conjunto de caracteres, tanto 4 caracteres, 8 caracteres, aqueles que nós quisermos, até aos 8. E, obviamente, podemos ter formas de incluir dentro desse fecheiro informação técnica do SolidWorks, como o código do produto. Portanto, passaremos a ter um código de CAM com um código de produto associado. Neste caso, podemos então gerar aqui o nome do conjunto. Podemos controlar qual o caminho para a colocação e repositório desses fecheiros CNC. Portanto, neste caso, eu vou colocar aqui numa pasta pré-definida. Pode ficar também associado ao conjunto do SolidWorks. Podemos indicar qual é que é o pós-processador e depois também dizer qual é que é a extensão. Portanto, pós-processar peças ou pós-processar conjuntos. Portanto, neste caso, o que nós iríamos fazer seria simplesmente passar a fase de processar e ao processar o que é que iria acontecer? Basicamente, a ferramenta de pós-processamento vai passar, digamos, a todos os componentes e vai passar então a processá-los. Okay? Portanto, esta é uma função, portanto, muito interessante, que permite automatizar a criação de todos os programas em C após eu ter alterado o meu componente para uma outra medida. Portanto, e desta forma conseguimos rapidamente colocar na produção fecheiros novos de produtos acabados de pedir. Portanto, isto são aqui alguns exemplos de melhoramentos que temos vindo a executar. Portanto, a próxima fase, em termos aqui do meu webinar, seria, portanto, apresentar um ou outro caso prático de programações. Portanto, tenho, por exemplo, aqui também preparado uma pequena peça, portanto, uma peça que vai recorrer a programações de 5 eixos, portanto, com inclinação de cabeçote, para, por exemplo, aqui um pé de uma cadeira. Portanto, temos aqui um pé de uma cadeira com operações de rasgos, de furo, e aqui também este corte inclinado. Portanto, a programação já se encontra aplicada, neste caso aqui portanto, este corte do remate, aqui com uma ferramenta de 20, que vai maquinar aqui esta parte inclinada, e depois aqui o rasgo. Portanto, eu vou então aqui passar à parte de simulação deste componente, a simulação, e portanto, vou, por exemplo, aplicar também a parte do suporte, e passaria então aqui à maquinação inclinada. Portanto, podemos ver como o eixo está a variar. Portanto, temos aqui esta operação de rasgo, portanto, uma operação indexada na qual a máquina posiciona primeiramente o vetor, e depois aqui uma operação de 5 eixos na qual o vetor está continuadamente a alterar. Podemos ver aqui os pontos que estão a ser criados. Portanto, a densidade destes pontos pode ser controlada de uma forma rápida dentro do HSMWorks. Portanto, o HSMWorks, para estas operações, né, podemos ver aqui a densidade de pontos, pode ser de facto controlada não só a nível de tolerância. Repare que uma tolerância, uma centésima, se calhar é muito, mas também podemos controlar aqui a quantidade de pontos. Portanto, qual é que é a distância máxima de segmentos. Portanto, ao reduzir aqui a quantidade, a tolerância, irei ter um programa menos denso. Portanto, este programa seria, então, gerado para uma máquina, portanto, para uma máquina, neste caso, uma máquina obviamente, produção de componentes em 5 eixos, e teríamos, então, aqui a programação efetuada. Okay. Portanto, isto aqui são alguns exemplos de a utilização do HSM, portanto, na parte do mobiliário. Okay. Portanto, tínhamos aqui mostrado o tipo de máquinas que podíamos suportar. Portanto,
dentro do nosso tempo de apresentação, eram estes os meus objetivos para hoje. Portanto, para exortar que estamos de facto aptos para trabalhar com os vossos equipamentos, para encontrar soluções que possam ir de encontro, digamos, a necessidades que a nossa solução não esteja agora de imediato a contemplar. Portanto, o nosso foco é de facto a automação. Acreditamos que o caminho não só é a integração da maquinação no SolidWorks, como também automatizar os vossos processos. Portanto, eu iria aqui aplicar agora, se calhar aqui em alguns minutos, para uma fase de perguntas. Okay? Portanto, para um período de perguntas que queiram colocar, podem utilizar as ferramentas de perguntas do GoToMeeting, ou então, se quiserem, colocar uma questão para o e-mail que está indicado na área. Portanto, estarei então disponível para tirar questões. Pronto, tenho aqui uma pergunta, tanto do Alfredo Sá, sobre a questão do nesting. Portanto, a nível do nesting, nós temos neste momento uma solução para nesting de componentes retangulares que está associado a um aplicativo desenvolvido pela Schedule chamado Wood Tools. Portanto, esse aplicativo Wood Tools o que permite fazer é a captura, tanto o cálculo a nível das dimensões para portanto, de um painel, o cálculo da quantidade de componentes que podem ser colocadas num painel. A nível do CAM, temos uma solução de nesting possível de ser agregada ao SolidWorks, okay? Que é um módulo adicional. Portanto, eu tenho aqui esse módulo aqui existente na minha máquina, não o tenho aqui agora presente, mas é uma solução de nesting que permite pegar num conjunto de componentes e fazer a distribuição de componentes sobre uma placa. Eu poderei dar mais informações no futuro e, neste caso particular, Alfredo, eu irei entrar em contato consigo para dar mais informações se for esse o seu pedido. Pronto, temos aqui uma outra pergunta do Ilídio, no caso do pós-processador do HSM pós-processar um conjunto. Neste momento a solução HSM Post-Assembly pós-processa somente um conjunto e neste momento também só para uma máquina. O HSM Post-Assembly irá ser melhorado para poder analisar as diferentes obras que um componente terá. Por exemplo, reparem, este componente tem uma obra 1, eu vou duplicar a obra e poderia indicar, por exemplo, que esta obra vai ser efetuada com um certo equipamento. Portanto, reparem aqui, criar máquina. Eu vou carregar uma máquina, por exemplo, Xlog. Open. Portanto, ao ser criada a máquina Xlog, ela vai ser pós-processada obviamente, com um pós-processador correto, que não é este. Mas pronto, fica aqui a ideia. Portanto, que iremos ter, então, uma obra que vai ser feita com um tipo de máquina e a obra 2 pode ser pensada por uma máquina diferente. A necessidade no HSM de termos obras diferentes só ocorre se as ferramentas não forem comuns. Portanto, estamos então a desenvolver soluções em duas fases. A possibilidade da ferramenta HSM Assembly Post poder capturar diferentes obras e alocar o código para cada uma delas, ou então uma solução de um pós-processador unificado, que consiga apanhar estas obras e gerar um programa, portanto, de uma vez só, gerar 3 programas para as várias máquinas. Portanto, é algo, Ilídio, que estamos em desenvolvimento. Só acreditamos ter esta função a funcionar em finais de junho. Portanto, aguardo para mais algumas questões. Portanto, se não tiverem, se não houver mais questões adicionais, ou então se lembrarem dessas questões, enfim, se calhar mais à frente ou durante a tarde, portanto, não hesitem então em colocar um e-mail para dmpegas@schedule.pt. Terei todo o gosto de vos esclarecer em qualquer questão técnica, técnica ou comercial, que tenha a ver, obviamente, com necessidades para a vossa produção. Portanto, não havendo mais questões, agradeço a vossa presença por hoje e, obviamente, espero também o vosso contacto no futuro. Portanto, mais uma vez, obrigado
e um bom resto de dia para vós todos. Ok? Muito obrigado então.